Olá, o Além das Montanhas de hoje vai falar sobre o combate ao crime de lavagem de dinheiro, de atividades ilícitas. Você vai conhecer os meios usados para essa prática e também os instrumentos utilizados pelo Ministério Público para coibi-la. Participam deste programa comigo o promotor de justiça William Garcia Pinto Coelho, que é coordenador do CAUET, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, do MPMG. Ao meu lado está o promotor de justiça Rodrigo Antônio Ribeiro Storino, que é integrante também do CAUET em Belo Horizonte. Nós temos a participação remota de Vitória do promotor de justiça Luiz Felipe Scalco Simão. Ele é integrante do GAESF, o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Espírito Santo. E aqui no estúdio temos ainda a presença da auditora fiscal da Receita Estadual, Elisângela Barbosa, que integra o Núcleo de Apoio ao Ministério Público. Muito obrigada pela presença de vocês. Doutor Luiz Felipe, muito obrigada. Eu começo perguntando para o doutor William, em que consiste esse tipo de crime, em que tipo de atividade ele é mais praticado? Olá a todos e todas que nos assistem, obrigado pelo convite. É parte da estratégia institucional do CAUET e do Ministério Público no enfrentamento, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, a informação social. Então nada mais justo e faz muito sentido nós estarmos aqui hoje conversando sobre as atividades de lavagem. Como conversávamos antes de começar a gravação, a lavagem não é esquecer dinheiro no bolso da calça e botar na máquina de lavar. A lavagem de dinheiro tem um conceito legal, tem um conceito jurídico, tem toda uma dogmática jurídica, mas em poucas palavras, são todas as atividades voltadas a esconder o dinheiro proveniente dos crimes. E quando a gente fala esconder, podem ser técnicas mais sofisticadas, usando as novas tecnologias de movimentação financeira, desde criptoativos, desde movimentações de fluxo de ativos internacionais, ocultação em ativos que são de mais difícil rastreamento e bloqueio e congelamento, até as técnicas mais rudimentares e simples. As pessoas confundem imaginando que a lavagem de dinheiro são sempre técnicas altamente sofisticadas, como nós vemos nos filmes. Mas sim, existem as técnicas sofisticadas e existem aquelas técnicas bastante simples de colocar uma pessoa, um laranja, uma terceira pessoa como sendo a dona daquele dinheiro, ou daquele bem, ou daquele ativo, ou daquele imóvel, ou daquele carro, quando na verdade é o beneficiário do crime que efetivamente usufrui daquele bem. E é dinheiro advindo do tráfico, especialmente? Drogas, armas, animais, gente? Também. Hoje a lavagem às vezes figura no imaginário popular muito ligado ao tráfico de drogas. Mas a lavagem de dinheiro é voltada a qualquer crime no Brasil, né? A gente tem uma legislação bastante ampla, todos os crimes em que envolvem fluxo de dinheiro. Então, se o objetivo do crime é alcançar um benefício econômico, um benefício financeiro, em regra, os agentes criminosos ou os grupos criminosos, eles adotam técnicas para conseguir alcançar aquele benefício e usufruir desse benefício financeiro da prática de crimes, sejam crimes ambientais, sejam crimes econômicos praticados no âmbito de uma criminalidade corporativa, crimes tributários, crimes violentos, crimes de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção política, ou seja, são diversos os tipos de crime que a gente chama de crime antecedente, que geram benefícios financeiros que depois vão ser lavados, ou seja, vão ser ocultados, dissimulados, de forma a garantir que aqueles criminosos não sejam desestimulados pelo congelamento desses bens, desses benefícios pelo poder público e possam usufruir, ou seja, gastar e reinvestir na própria prática criminosa ou usar na sua vida privada em benefício próprio da sua família ou de seus amigos. Então, vamos perguntar agora para o nosso convidado lá do Espírito Santo, doutor Luiz Felipe, que meios são esses que são usados por grupos criminosos para lavagem de dinheiro? Olá, meus cumprimentos a todos os integrantes da mesa, ao público também que nos assiste. Queria agradecer também pelo convite, participar dessa mesa redonda, desse bate-papo, essa iniciativa tão bacana promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais. Bom, como o William já colocou, a lavagem de dinheiro ela pode ser realizada
empregando técnicas, mecanismos bastante simples, bastante corriqueiros, que são os mecanismos de mais fácil demonstração, que é justamente o exemplo que o William colocou. O criminoso, ele adquire veículos ou imóveis para utilização própria, para proveito próprio, mas ele coloca esses bens em nome de terceiros, em nome de laranjas, ou mesmo em nome de familiares, justamente para ele ocultar que esses bens foram adquiridos por ele com recursos de origem ilícita, né? Então, esse é um mecanismo bastante simples e bastante comum que nós observamos nessa repressão do crime de lavagem de dinheiro. Mas há também os mecanismos mais elaborados, que envolvem, de fato, colocação dos recursos ilícitos em atividades econômicas para dar uma aparência de legalidade para esses recursos e que eles possam ser posteriormente reutilizados para proveito próprio do agente criminoso ou para reinvestimento nas atividades econômicas por ele desenvolvidas. Nesse sentido, nós temos aí a utilização de empresas de fachada, ou shell companies, né? São empresas que existem, que praticam alguma atividade econômica de fato, e o agente criminoso, ele utiliza essas empresas para misturar os recursos lícitos da atividade econômica da empresa com os recursos de origem ilícita. Normalmente são escolhidas empresas de ramos, de atividades, de segmentos que têm um grande fluxo econômico, como restaurantes, por exemplo, postos de gasolina, e, nesse sentido, ele injeta o recurso criminoso como se fosse valores auferidos com as vendas, com as atividades normalmente realizadas pela empresa. Então, no momento em que há essa mescla, há essa mistura, fica difícil realmente rastrear a origem desses recursos empregados na atividade econômica, e com isso, posteriormente, ele pode reutilizar esse recurso como se recursos lícitos fossem. A estruturação, que é o fracionamento do recurso de origem ilícita em valores menores. Nós observamos o emprego dessa técnica quando nós observamos, por exemplo, depósitos bancários em valores pequenos, ou transferências bancárias em valores pequenos, num período de tempo curto, né? Então, para não fazer o depósito de valores em espécie, de origem ilícita, em uma quantidade grande, que vai despertar a atenção dos órgãos de controle, que vai obrigar a instituição financeira a comunicar ao COAF, esses agentes, eles utilizam recursos menores de forma fracionada, né? Então, essa é uma outra técnica bastante utilizada. Nós temos as vendas fraudulentas de imóveis, também um recurso bastante utilizado. Os agentes subfaturam o preço da venda, né? Declaram na escritura pública um determinado valor e combinam com o vendedor de pagar o restante por fora, em espécie, né? Então, ele tem um imóvel declarado oficialmente por um valor baixo, posteriormente ele revende esse imóvel pelo valor de mercado e, com isso, ele tem um lucro, oficialmente, ele tem um lucro nessa atividade econômica, né? Então, esse lucro seria uma maneira de lavar os recursos de origem ilícita. Nós temos também uma outra situação muito utilizada, que é a questão do investimento em empresas no exterior, em paraísos fiscais, né? As chamadas empresas offshore. São empresas montadas em países que têm um controle não rigoroso em relação à abertura da empresa. É fácil manter o anonimato na abertura dessas empresas e, ao mesmo tempo, são países que criam dificuldades para acessar os dados bancários e fiscais das pessoas que possuem investimentos nesses países, né? Então, essas pessoas ficam com esses recursos blindados no exterior,
Normalmente se utilizam formas de evasão fiscal para esses recursos saírem do país de forma ilícita, né? E com esses recursos no exterior, abrem essas empresas também como mecanismo de lavagem de dinheiro. E temos, são infinitas as formas, os mecanismos de lavagem de dinheiro, né? Mas o último que eu gostaria de apontar, já foi adiantado também pelo William, que talvez seja a nossa maior preocupação no momento, que é a utilização dos criptoativos, né? As moedas digitais, que tem todo um sistema de anonimato. A ideia das moedas digitais é justamente essa, né? Que o dinheiro fique no blockchain e não se consiga identificar quem é o titular daqueles recursos. Então, de fato, hoje, uma forma que nós já temos detectado, que vem nos preocupando bastante, são os investimentos em criptoativos. Doutor Rodrigo, é mais difícil, né, de rastrear o dinheiro quando ele está em forma digital, digamos assim, né? Mas essa lavagem de dinheiro é feita em etapas, né, até chegar a esse ponto. Não, primeiro, olá, né, Laura, obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa Além das Montanhas. São algumas etapas, meu trabalho foi facilitado pelos colegas que já expuseram anteriormente, mas pegando o seu gancho, apesar de ser mais difícil nessa nova tecnologia, é possível. Isso tem que deixar bem claro, o Ministério Público de Minas Gerais já possui, inclusive, algumas operações nas quais conseguimos efetivamente recuperar ativos em criptomoedas. Então, é possível e obviamente, a criminalidade desenvolve algumas tecnologia tarefas, vai desenvolvendo, vai possibilitando novos formatos. A investigação também desenvolve novos métodos, é o doping e o antidoping, a gente está sempre correndo atrás. Quanto às etapas, então, de uma maneira simplificada, a primeira etapa, e os nomes, né, são 3 etapas, não tem uma uniformidade de nomenclatura, mas a primeira etapa é a ocultação, também chamada de colocação ou nos mecanismos internacionais de placement. Essa ocultação, você pratica um crime antecedente, como o William colocou, e o proveito criminoso, seja um bem, um direito, mas principalmente valores, esse proveito você precisa esconder em algum lugar. Não vai ser debaixo do colchão. Nessa primeira fase, o que se faz nesse momento mais próximo ao crime antecedente, então essa primeira fase muitas vezes é a fase mais fácil de haver essa descoberta e a fase mais arriscada para o criminoso. Ele tem que esconder, ele oculta esses valores ilícitos provenientes do crime antecedente em algum local. A segunda fase é chamada de simulação, em inglês layering, na qual ele pega esse valor que ele escondeu e ele precisa disfarçar, ele precisa começar a transformar, dar aparência de ilicitude naquele valor, que é justamente a lavagem. Então ele faz com que esse valor circule através de uma offshore, como disse Felipe, ou através de outros mecanismos que eu não vou me aprofundar, porque ele já aprofundou bastante aqui. E a terceira fase é a fase de integração, né, em inglês, na nomenclatura internacional, que é importante. A lavagem de dinheiro é um fenômeno mundial, nós temos articulações mundiais para isso, que é o GAFI, então a gente usa a nomenclatura difundida pelo GAFI, integration, integração, é você trazer esse valor ilícito com aparência de ilicitude e incorporá-lo ao mercado formal. Então, lavar dinheiro, complementando o que o William falou, nada mais é do que você pegar um valor, um bem, um direito, um valor proveniente de um crime, esconder, disfarçar e procurar reintegrá-lo ao mercado formal com essa aparência de que aquilo ali é uma coisa lícita, né? Dá para se calcular um volume, né, em quantia de dinheiro lavado e reintegrado? Olha, existem levantamentos, sim. Agora, são números que eu não tenho aqui de cabeça, mas o GAFI faz esse levantamento. Se algum colega tiver de cabeça, eu não tenho. Mas acredito que esse levantamento... O controle é feito pelo que é recuperado. Isso, esse levantamento, ele é um levantamento a partir do que foi recuperado. A gente não tem como mensurar efetivamente. O que a gente tem como afirmar com tranquilidade é que o crime organizado, o crime em geral, o criminoso em geral, busca benefício financeiro. Então, a gente não pode atuar unicamente com uma resposta tradicional do direito penal, pensando em privação de liberdade. Nós precisamos realmente desse impacto financeiro dessas organizações. E essa mensuração ela é importante, o que é recuperado é efetivamente mensurado a nível global e também a nível Brasil. Doutora Elisângela,
Claro que além do próprio crime, né, a gente imagina que outros prejuízos a lavagem de dinheiro traz, né, para o Estado. Sim. Olá, Laura. Antes de te responder, eu também quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, de falar em nome dessa parceria que a Secretaria da Fazenda, né, está participando. E é um prazer estar aqui. Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço. Sim, quando a gente está ali fazendo os trabalhos, você percebe que a lavagem de dinheiro, se ela não combatida, é perceptível que ela fomenta ali, né, o crime organizado, porque, como já foi dito aí pelos doutores, ela acaba que eles precisam de mais empresas, né, para ir fomentando o crime organizado, né, fomentando aí pela lavagem. E a gente percebe também um estímulo, quando tem ali os beneficiários daquele esquema, que eles começam a aproveitar daquelas ilicitudes, né, do benefício econômico que aquele ilícito tributário, a gente pode falar na sonegação fiscal, trouxe para ele acaba estimulando, né, outras empresas a entrar nesse esquema fraudulento também. E com isso o Estado arrecada menos, são menos recursos aí para o erário e mais danos aí para a sociedade. Então a gente vê ali a importância desse trabalho, né, integrado, e que não só tem ali o crime de sonegação e buscar mesmo onde que está o recurso, como que ele está sendo usufruído para que ele possa retornar aos cofres públicos, principalmente, né, quando advindo de corrupção, né, tirado do dinheiro público. Sim, porque ali é um benefício que ele tem ali, tirando ali da sociedade, né, porque a sociedade precisa daquele recurso financeiro. E o seu trabalho junto ao Ministério Público é exatamente de auditar esses números todos, né? Eu, né, atualmente eu sou coordenadora estadual aí desse núcleo, né, de atividades aí de apoio, né, ao Ministério Público, mas a Secretaria da Fazenda, ela tem uma estrutura grande que está voltada para esse trabalho de combate aí a essa criminalidade. Então tem toda uma estrutura que é montada, não sei se posso falar dessas estruturas aqui nesse momento? Sim, vamos falar já, porque a gente quer saber exatamente dessas parcerias que são muito importantes entre instituições para combate à lavagem de dinheiro, né? É assunto para a gente trazer aqui no próximo bloco, aguarde um pouquinho só. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas, agora para falar sobre a importância da integração entre instituições nesse combate à lavagem de dinheiro. Então eu pergunto para o Dr. Luiz Felipe sobre operações recentes, né, feitas pelas polícias e ministérios públicos do Espírito Santo e de Minas Gerais. Teve uma bem recente, que foi a Operação Stuttgart, contra uma organização criminosa. Conta para a gente como é que foi. De fato, as operações na área fiscal, né, de delitos tributários, elas pressupõem, de fato, para ter êxito, essa integração que você mencionou. Aqui no Espírito Santo nós também temos essa integração, talvez não com a profundidade que Minas Gerais, a expertise que Minas Gerais tem já ao longo de todos esses anos de trabalho, mas nós temos aqui também essa integração. E esse exemplo que você mencionou, Laura, a Operação Stuttgart, é um exemplo disso, né? Foi uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo, conjuntamente com o Ministério Público e a Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo. Contamos também com a colaboração dos órgãos congêneres de Minas Gerais. E, basicamente, essa operação, nós detectamos um agente, um empresário aqui do Espírito Santo,
que ele abriu uma série de empresas laranjas, né, empresas de fachada, no estado de Goiás, e essas empresas, elas começaram a apresentar um fluxo financeiro muito superior ao porte delas. E isso nos chamou a atenção, e a partir daí nós passamos a monitorar mais a fundo essa situação e verificamos que essas empresas de Goiás, elas eram utilizadas para emitir notas fiscais simuladas, para com isso trazer proveitos fiscais em favor de outras empresas de vários estados da federação, inclusive Espírito Santo e Minas, que utilizavam dos serviços, entre aspas, né, dessas empresas de Goiás para obter vantagens fiscais. Então, num caso assim bem simples, que é exatamente o caso de Minas Gerais, essas empresas de Goiás emitiam notas fiscais simuladas, simulando uma compra e venda que, na verdade, não existe. As empresas de Minas Gerais que utilizavam dos serviços dessas empresas, elas usavam essas notas simuladas para cobertar uma venda delas, né? Com isso, o ônus de recolher o imposto ficava com essas empresas de Goiás, e como eram empresas constituídas em nome de laranjas, que não tinham patrimônio algum, não adiantava nada o fisco cobrar esse imposto dessas empresas de Goiás, que não iam ter resultado algum. Então, o crime antecedente que nós verificamos é a sonegação fiscal, tanto no Espírito Santo, quanto em Minas, quanto em outros estados da federação. E aí o passo seguinte da investigação, que foi justamente o foco dessa operação Estúdiga, foi a lavagem de dinheiro. Nós verificamos que o agente, esse empresário do Espírito Santo, responsável por essas empresas de Goiás, ele ganhava uma comissão sobre cada nota simulada, fictícia, que ele emitia, e com esses recursos de origem ilícita, ele abriu uma empresa aqui no Espírito Santo, em nome da esposa dele, e essa empresa funcionava como uma revenda de veículos de luxo, de altíssimo padrão, né? Nós verificamos que, no intervalo curto, de 2 anos, ele comercializou mais de 30 veículos de alto luxo, Porsches, Mercedes, BMW, Land Rover, e com isso auferiu uma lucratividade imensa, né? Também adquiriu imóveis com esses recursos de origem ilícita, em nome de funcionários, em nome de laranjas, e aí, nessa operação, nós conseguimos desconstituir esse esquema dele, né? Apreendemos inúmeros veículos de luxo, sequestramos diversos imóveis. Então, basicamente, esse foi um bom exemplo de uma operação integrada que alcançou também a etapa da lavagem de dinheiro. Doutora Elisângela, quando o doutor Luiz Felipe falou chamou nossa atenção, eu pensei logo na auditoria fiscal. Sim. Quem chama atenção, né, quem tem o alerta ligado é exatamente a auditoria fiscal. Exatamente, essa parceria é a importância dela, porque ali, às vezes, a gente identifica ali, né, aquele empresário, mas a gente não consegue fazer ali o caminho, ou do dinheiro. É muito comum isso que o doutor Luiz Felipe mencionou, o dinheiro, eles utilizam em outras unidades da federação, porque isso dificulta o trabalho, né, do fisco estadual. A gente tem, né, o nosso limite ali, que é o Estado, então eles utilizam dessa técnica também para dificultar e para ficar aí cada vez mais complexa esses sistemas de investigação. Por isso a importância aí da parceria das instituições, além dentro do Estado, também em outros estados da federação. Hoje já trabalha todo mundo interligado? Secretaria de Estado de Minas, por exemplo, com a do Espírito Santo, para esse tipo de troca de informação? Sim, tem a troca de informação, tem os convênios, né, que são celebrados entre aí as instituições para facilitar essa troca de informação que tem. Esse tipo de investigação é complicada, envolvendo 3 estados? São investigações muitas vezes complexas. A gente costuma dizer que um fator é fundamental para o sucesso dessas operações. Uma cultura colaborativa. Uma cultura colaborativa internacional, o Dr. Rodrigo mencionou o GAFI, Grupo de Atividade Financeira, que estabelece estándares e recomendações para que os países se fortaleçam, tanto para a prevenção quanto a combate. A gente tem, por exemplo, a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro no Brasil,
que é um espaço de colaboração interfederativo, interinstitucional. Em Minas Gerais nós temos o CIRA, que é o Comitê Internacional de Recuperação de Ativos, que depois outras unidades da federação também criaram seus CIRAs, a gente tem o CIRA há 15 anos. E nos casos concretos, as colaborações entre os CIRAs de estados diversos, como o Dr. Luiz Felipe está aqui e contou um caso em que a gente atua em conjunto, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público do Espírito Santo, ou seja, uma postura colaborativa dos órgãos de investigação, fiscalização e controle é absolutamente fundamental para conseguir investigar crimes que não respeitam fronteiras geográficas. O dinheiro circula livremente entre os estados, entre os países, e apenas com uma colaboração numa investigação e na judicialização é possível alcançar resultados efetivos. Doutor Rodrigo, doutor William citou aí o CIRA, né, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, né? Completou 15 anos, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho dele. Posso falar até muito, porque o CIRA hoje é uma marca nacional, mas é uma marca que, como de maneira pioneira, começou em Minas Gerais há 15 anos, né? E o que o CIRA é? Ele é uma política pública do Estado de Minas Gerais, uma política pública que se difundiu por mais de 19 estados da federação. Política pública de combate a fraudes estruturadas e combate à lavagem de dinheiro, que é o tema aqui da nosso bate-papo de hoje. E pegando o seu gancho, quando você falou em corrupção, a corrupção é retirar valores que já adentraram aos cofres públicos e realizaram uma retirada de uma maneira ilícita, seja ela qual for. Mas a sonegação fiscal é uma forma de corrupção a partir do momento em que os valores que deveriam ser públicos e deveriam ser investidos em políticas públicas sequer entram aos cofres públicos. Então, o primeiro trabalho do CIRA, originariamente o CIRA foi pensado para essa recuperação desses ativos. Mas 15 anos após isso e mais maduro essa articulação, a gente tem uma missão tão importante quanto, ou talvez mais importante, que é justamente a observação de evitar com que haja afetação da livre concorrência e distorção de mercado. Nós verificamos que quem comete crimes, a criminalidade corporativa, acaba tendo uma vantagem de mercado que muitas vezes gerava a ela um benefício que era o monopólio e acabar com a concorrência. Então o CIRA hoje faz esse papel de política pública de evitar, ou seja, ter um mercado rígido, um mercado isonômico, um mercado igualitário, incentivando que haja o pagamento dos tributos, dos impostos e fazendo com que aqueles que façam opção pelo crime, eles acabem tendo uma resposta efetiva. Então o CIRA tem... meio que um saneamento, né? Então o CIRA tem essa missão e ainda fazendo o gancho do William. O William mostrou como é importante essa cultura colaborativa em todas as esferas, uma cultura que ultrapassa o interpessoal, uma cultura de alta cúpula, de comprometimento de alta cúpula, que é o que nós temos em Minas Gerais hoje. Mas o interpessoal, e hoje a gente tem um contato pessoal com o Espírito Santo, tanto é que o Luiz Felipe está aqui, a gente tem um contato interpessoal com o Rio de Janeiro, com São Paulo, então o Sudeste é muito unido, trabalha de forma integrada, e o Brasil hoje é muito unido na área. O Espírito Santo organizou um encontro agora, onde estavam todos os CIRAs do Brasil, todos os promotores que atuam nessa área. Então esse contato interpessoal ainda potencializa essa cultura colaborativa institucional. Então os resultados do CIRA acho que falam por si só. Nesses 15 anos nós recuperamos 16 bilhões de reais para o Estado de Minas Gerais. Nesse último ano, 2022, estamos em novembro, já recuperamos 2 bilhões e 400 mil reais para o Estado de Minas Gerais. Então assim, e esses resultados, eles têm essa atuação direta nas operações, como a Elisângela bem colocou, e acho que ela pode até esmiuçar o trabalho da Receita nisso, e também a resposta indireta que essas operações mostram justamente nessa regulação de mercado. Então esse é o CIRA, ele é formado pelo Ministério Público, né, no qual o CAUET representa o Ministério Público de Minas Gerais na figura do William como coordenador, secretário executivo do CIRA, mas para além do Ministério Público a gente tem a Receita Estadual, um parceiro fundamental, e a Advocacia Geral do Estado, as polícias civil e militar e o Tribunal de Justiça, ou seja, é o Estado, através de seus órgãos, falando para os criminosos: olha, aqui em Minas Gerais, como política pública, nós vamos combater a fraude estruturada e vamos combater a lavagem de dinheiro.
Maravilha. Doutor William, além disso, um outro acordo importante foi da implantação do laboratório tecnológico, né? De tecnologia para a descoberta dessa lavagem de dinheiro. Como é que ele funciona? Como eu mencionei, existem órgãos internacionais, órgãos nacionais, e uma das iniciativas brasileiras bastante interessantes foi uma iniciativa da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, capitaneada pelo Ministério da Justiça, na época do ministro Márcio Tomás Bastos, chamada Laboratório de Tecnologia de Lavagem de Dinheiro. Desde então, os laboratórios estão completando quase 20 anos, quase 2 décadas de laboratório, uma evolução muito grande na capacidade de investigação dos ministérios públicos e das polícias no rastreamento de recursos, principalmente, inicialmente, através de movimentações bancárias e hoje se adaptando aos desafios dos novos tempos, das novas tecnologias de criptoativos e todas as outras formas de ocultação e dissimulação da propriedade, da movimentação, enfim, de ocultação do dinheiro. Quando fala em laboratório, a gente pensa logo em equipamentos, né? Quais são os equipamentos usados nesse laboratório? Olha, o nome dá uma impressão de ser alguma coisa de filme. E é. Não, mas de verdade, são computadores, são analistas. Quando a gente fala em colaboração, a gente sempre pensa em colaboração interinstitucional, mas sempre no sistema de justiça pensando em pessoas formadas em direito. São pessoas das mais diferentes capacidades e das mais diferentes áreas. Tem matemáticos, tem pessoas de TI, tem pessoas da área da estatística, da administração, da contabilidade. Nós englobamos analistas com formações diferentes, que têm em comum uma capacidade de manejo de novas tecnologias, são novos softwares, novos equipamentos, computadores robustos, de acesso a dados bancários através do Simba, que eu acho que o Simba é uma outra iniciativa excelente no Brasil, que, enfim, é celebrada e premiada fora do Brasil também, que mereceria um bloco só para falar do Simba, mas através não só das movimentações bancárias, hoje eu posso falar do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro de Minas Gerais, aqui do Ministério Público de Minas Gerais, nós nos debruçamos e fazemos verdadeiras investigações, coleta de dados das mais diversas fontes, por exemplo, dados telemáticos, dados de interceptação telefônica, dados de nuvem, copiagem de telefones celulares e de computadores, as movimentações bancárias, criptoativos, juntando todas essas fontes de prova, de evidências físicas e digitais, e fazemos uma análise com softwares avançados de análise de vínculos, enfim, e de estruturação de dados. Então, o trabalho do laboratório, eu tenho muito orgulho de estar à frente hoje do laboratório de Minas Gerais. E no âmbito do CIRA, por que o laboratório em Minas Gerais ficou junto ao CAUET e hoje junto dessa estratégia do CIRA? Como o Rodrigo mencionou, o CIRA nasceu de relações interpessoais entre profissionais da polícia, do Ministério Público e da Receita, que faziam um bom trabalho, mas precisavam de uma proteção institucional. Ele cresceu já muito grande, com o apoio do então vice-governador, o professor Anastasia. Todos os governadores, nesses últimos 15 anos, apoiaram o fortalecimento, a estruturação do CIRA, mas ele sempre foi voltado para a sonegação fiscal. Só que ano passado foi assinada a Carta de Belo Horizonte de Enfrentamento à Lavagem de Dinheiro, e toda essa musculatura do CIRA Mineiro, com todas essas instituições que já detinham conhecimento, uma capacidade de rastreamento de dinheiro, de crimes corporativos, pensamos, por que não utilizar essa capacidade investigativa que já existe em Minas Gerais para o rastreamento de recursos de outros tipos de crime. Como a gente falou no primeiro bloco, crimes violentos, crimes de tráfico de droga, crimes de corrupção, crimes políticos. Ou seja, por que não rastrear dinheiro de toda essa criminalidade organizada? E nesse contexto, o CIRA hoje presta esse serviço aos outros órgãos de investigação. Então a gente faz a investigação financeira e a lavagem de dinheiro dos crimes corporativos, como sempre foi feito, da sonegação fiscal, e prestamos um serviço às outras estruturas, ou seja, os órgãos do Ministério Público de combate à corrupção, de combate ao crime organizado, de combate aos crimes ambientais, se valem dessa estrutura do CIRA e do Laboratório de Tecnologia para fazer o que nós chamamos de investigação financeira paralela. Ou seja, eles continuam investigando o crime principal, com todas as suas especificidades nessas áreas, e nós prestamos esse apoio investigativo de rastrear o dinheiro e tentar sufocar economicamente organizações criminosas.
E essas ferramentas são essenciais para o trabalho da auditoria, né? Sim. Que vai amarrar toda a complexidade de dados, eu imagino, Sim, né? porque quando começamos o trabalho, a gente tem um pedaço dele, né? E é em toda essa interlocução, nesse trabalho conjunto, que a gente consegue realmente identificar ali, né, os reais beneficiários daquele esquema, o que está envolvido, quantas empresas fora do estado, é tudo através desse trabalho conjunto que a gente consegue ter um trabalho ali robusto e com grande chance, né, que a gente vê aí pelo que o Dr. Rodrigo mencionou, com essa recuperação de ativos para o estado. A inteligência usada no laboratório toda contribui para o seu trabalho, então. Sim, com certeza, e a Secretaria da Fazenda também, ela tem uma preocupação, né, com essa criminalidade, e ela também tem uma estrutura grande que está voltada para essas atividades aí desenvolvidas no âmbito da parceria. A Secretaria da Fazenda ela é dividida, né, em várias regionais, e em cada regional tem auditores fiscais dedicados à elaboração aí de autos de notícia e crime que são encaminhados para o Ministério Público, e fazendo parte ainda da estrutura, os auditores que estão trabalhando ali com aquelas fraudes mais estruturadas, mais elaboradas, que utiliza dessa estrutura também, para que se consiga chegar num trabalho robusto e identificando ali os valores que são deixados de recolher aos cofres públicos. Perfeito. Então, no último bloco do Além das Montanhas, que trata de lavagem de dinheiro, nós vamos falar sobre a legislação, sobre a eficácia dela, o que é preciso avançar para podermos coibir de vez esse tipo de crime. 1 minuto só. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste bloco final do Além das Montanhas, vamos falar sobre a eficácia da legislação brasileira no combate à lavagem de dinheiro. E eu pergunto ao Dr. Luiz Felipe, a pena para o crime de lavagem de dinheiro vai de reclusão de 3 a 10 anos. Isso é suficiente para coibir esse crime? Então, Laura, de fato, a pena prevista em abstrato é 3 a 10 anos, que ainda pode ser aumentada de 1 a 2 terços se o crime for praticado de forma reiterada, habitual ou por intermédio de organização criminosa, o que geralmente ocorre, tá? Ao menos uma dessas duas hipóteses, normalmente, nós identificamos. Então, é uma pena considerada alta, né, para os padrões do nosso ordenamento jurídico. Basta você comparar, por exemplo, com outros crimes incontestavelmente graves, como corrupção, por exemplo, que tem a pena de 2 a 12 anos, roubo, que tem a pena de 4 a 10 anos, né? Então são penas do mesmo nível, né? Então acredito que é uma pena alta, suficiente, ao menos em tese, para repressão do delito de lavagem de dinheiro. O que nós observamos é que o problema não é a pena é suficiente. O problema que nós observamos é falta efetividade na aplicação da norma. Se nós buscarmos uma pesquisa nos tribunais, nós encontramos pouquíssimos casos de condenações definitivas, condenações transitadas em julgado por lavagem de dinheiro, né? Não é um crime que, vamos dizer, está já na cultura do judiciário brasileiro. Há algumas razões para isso, né? O número de denúncias de lavagem de dinheiro ainda é baixo, como nós verificamos aqui dos nossos debates, são investigações complexas, né? Os ministérios públicos vêm se estruturando através dos seus GAECos, dos seus laboratórios, para conseguir realizar essas investigações financeiras que são complexas, que exigem capacitação dos servidores, que exigem equipamentos, softwares próprios,
Então, de fato, nós estamos nos estruturando, as polícias civis também vêm acompanhando, umas com maior dificuldade, outras já devidamente aparelhadas, mas o número de investigações de lavagem de dinheiro e, consequentemente, o número de denúncias ainda é pequeno, né? E aí nós temos um problema posterior a esse momento, que é a própria tramitação da ação penal, né? Nós lidamos normalmente nesse tipo de crime com criminosos com um poderio financeiro elevado, né? Os nossos clientes, né? Fazendo uma brincadeira aqui, normalmente são sonegadores, são agentes públicos envolvidos em corrupção, são traficantes do primeiro escalão, integrantes de facções criminosas. Então, é um público que tem condições de constituir bons advogados e que vão se explorar aí de todos os mecanismos processuais, os incontáveis recursos que nossa legislação prevê, as causas de nulidades que se proliferam por interpretações dos tribunais não muito razoáveis, vamos dizer assim. Então, o que nós temos, o que eu observo, não é um problema de pena, mas sim um problema de aplicação da norma, de efetividade da aplicação da norma. Doutor Rodrigo, quando a gente fala em lavagem de dinheiro, então nunca está desacompanhada de algum outro crime, né? E aí, para se conseguir uma condenação melhor, a organização criminosa, o criminoso, também responde por outro tipo de crime, e você aumenta a pena, majora a pena dessa maneira? Sim, eu concordo integralmente com o que o Luiz Felipe falou. O problema não está na pena em si, porque o combo de pena, ele é um combo forte. Porque você vai responder pelo crime antecedente. O crime antecedente pode ser qualquer crime, pode ser o tráfico de drogas, que já tem uma pena própria, pode ser, no nosso caso aqui, criminalidade corporativa, o crime crime tributário, pode ser qualquer outro tipo de crime. Mas esse crime antecedente soma-se aos 3 a 10 da lavagem de dinheiro e, em regra, a gente entra na associação ou organização criminosa. Então, em tese, e aí voltando no trabalho do Cira, quando eu falo em fraude estruturada, esse é o combo. É o crime antecedente, no caso do Cira, o tributário, mas como o William falou, essa ampliação para investigação financeira paralela, para outros crimes, o crime de lavagem e o crime de associação criminosa, ou organização criminosa. Então esse é o combo, é muito bom. Agora, no que tange a efetividade, eu só queria acrescentar uma coisa que o Luiz Felipe falou. Realmente, quando a gente fala em macrocriminalidade, ou seja, o crime organizado, as investigações são complexas. Mas iniciativas como a de hoje, de discutir o tema lavagem de dinheiro, ele é importante para a sociedade, mas é importante para dentro do sistema de justiça. Porque o sistema de justiça, existem outros casos que a investigação ela é mais simples. Ela pode ser feita, deve ser feita, e muitas vezes nós não fazemos e não denunciamos a lavagem de dinheiro. Por quê? Porque os valores não são perseguidos desde o início. Então, o que a gente, reforçando a investigação financeira paralela, ou seja, o que a gente propõe no CAUET, o que a gente propõe na estratégia UCC, é que nos casos que nós vislumbremos ali um crime de lavagem de dinheiro, desde o início da investigação, nós procuremos onde é que está o ativo daquele criminoso, ou daquela organização criminosa. E não deixar isso, e essa é uma cultura do sistema de justiça, muitas vezes você está investigando ali o crime antecedente, você está tão preocupado com o tráfico e comprovar o tráfico, que quando você chega lá no final, o traficante está preso, você tem um prazo pequeno para denunciar, você fala, pô, será que esse cara tem dinheiro, tem ativo, tem bens? Aí você vai procurar. Não dá mais tempo. E o importante é bloquear esses bens para que Mas aí não dá mais tempo para cessar a atividade. Para não fazer essa investigação, como ele falou do Simba, não dá mais tempo. Você precisava ter feito isso desde o início. De uma maneira paralela, você tem que investigar o crime antecedente, mas tem que investigar também o ativo da organização ou do criminoso. E é isso que é a proposta que nós temos tentado fazer aqui. Então, para buscar efetividade no combate à lavagem, que é o problema que o Luiz Felipe trouxe, é o problema que nós estamos detectando, né? Que nós detectamos justamente porque a pena por si só ela é uma pena grande, mas a gente precisa aumentar o grau qualitativo de aplicação dessa pena. E eu imagino que a dificuldade seja exatamente cessar, né? Esse fluxo de dinheiro, esse volume grande de dinheiro que normalmente o crime organizado tem, que vai alimentar esse crime, né?
Pode parecer até contraditório. No bloco anterior eu digo que a gente tem uma estrutura que é interinstitucional, é interdisciplinar, é tecnológica, se estrutura, mas de verdade ela ainda é aquém do desafio de combate à lavagem de dinheiro. Eu concordo totalmente com o Luiz Felipe e com o Rodrigo quando eles dizem que existe um déficit de eficiência e de casos que são investigados e chegam ao judiciário e casos que, quando chegam ao judiciário, são efetivamente julgados. Então, o problema em termos legislativos, eu acho que é mais risco de retrocesso do que ir à frente com a necessidade de pequenos ajustes. E eu exemplifico. No ano passado foi instalada uma comissão de juristas no âmbito do Congresso Nacional para estudar alterações e reforma da lei de lavagem de dinheiro e foi estabelecida uma ação específica na ENCLA, que é um fórum interinstitucional do qual o Ministério Público faz parte, diversos órgãos do Executivo, federal, estadual, de municípios, em que o único objetivo da ENCLA era acompanhar essa comissão de jurista preocupada com retrocessos no combate à lavagem de dinheiro por potenciais alterações legislativas que enfraquecessem todo o aparato legislativo que nós temos hoje. Instituições de controle financeiro, seria isso? Possivelmente. Agregando a informação dos dois, não existe bala de prata para combater a lavagem de dinheiro. Eu vejo que a repressão ela tem muito a caminhar, mas eu acho que ela vai junto com educação e prevenção. No âmbito do Ministério Público, essa atividade aqui é uma atividade de educação, de informação à sociedade. Nós também tivemos uma outra iniciativa chamada Justiciarte, que vai ser objeto até de um programa específico aqui no MGTV, em que busca informar a sociedade de maneira bastante simples o que é a lavagem de dinheiro, de que forma se pode prevenir, de que forma o que a sociedade tem a ver com a lavagem de dinheiro. A sociedade precisa ser informada sobre isso. E mais do que isso, em termos de prevenção, eu vejo que as instituições, o Estado brasileiro, instituições fortes, formam uma democracia forte. E as instituições se fortalecem com camadas de institucionalidade, de fluxos, de prevenção, de controle, de fiscalização. Então, a partir do momento que as instituições financeiras atendem às recomendações internacionais do GAFI, estabelecem novas estruturas de prevenção à lavagem de dinheiro e o combate ao terrorismo, o COAF é fortalecido, o Banco Central é fortalecido, as controladorias da União, CGU, CGE, são fortalecidas, são diversas camadas institucionais com institutos jurídicos e instituições públicas e privadas, porque as grandes corporações têm funções em termos de governança interna, o que se chama hoje de ESG, de colaborar na prevenção à lavagem de dinheiro. Sejam instituições públicas, privadas, em todos os níveis da federação, nacionais e internacionais, ou seja, apontar a prevenção e a resposta penal como o único caminho de alcançar efetividade na lavagem de dinheiro, eu acho que é reducionista. A gente faz a nossa parte de fortalecer o combate aos crimes de lavagem de dinheiro é a atuação do Ministério Público, é a atuação do CAUET, é a atuação do CIR, é a atuação do laboratório, mas numa visão mais ampla, não é a única política pública que vai atingir essa finalidade. Falta ainda uma maior colaboração das instituições financeiras, até pergunto para o seu trabalho, né, Elisângela? Quando a auditoria bate lá numa instituição financeira, num órgão de fiscalização de instituições financeiras, há um dificultador? Olha, Laura, tem melhorado muito, sabe, assim, hoje a gente já consegue, sabe, assim, receber das instituições financeiras muitas informações. A gente tem aí trabalhos, né, que são desenvolvidos exatamente com o cruzamento das informações que as administrações prestam e com aquilo que o contribuinte está declarando. Mas, como o Dr. Willy falou, ainda tem muito ainda que evoluir, a gente ainda é um processo, mas que assim, a gente vê uma melhora e fica feliz com os resultados que está sendo alcançado. Práticas que antes eram assim, cometidas aí pelos empresários, hoje a gente já vê que eles já não conseguem mais por causa dessa colaboração aí de informações. É uma questão de transparência mesmo, de abertura desses dados, né? Sim, e de apoio mesmo, entender, né, que o Estado, para que ele combata aquilo, ele precisa ter as informações. Né? O caminho que a gente tem que seguir para evoluir nesse combate é por aí, é pela transparência mesmo de todas as instituições envolvidas? Sim, vou pegar o gancho da Elisângela e do William para dizer que eu e o William fomos até a FEBRABAN, um
evento da Rede Lab agora em Brasília e houve ali uma interlocução para a melhoria desses mecanismos, porque verifica-se que é de interesse de todos, inclusive das instituições financeiras. Na mesma lógica, nós da prevenção que o William colocou, nós entendemos que a resposta, ou seja, uma repressão unicamente criminal, não é um caminho que seja uma solução única. Então a gente trabalha dentro da nossa lógica do CAUET de responsabilidade 360 graus. Ou seja, a gente busca na nossa resposta ter a repressão, que é óbvio que é necessária, mas ter também a cultura de prevenção, dissuasão de novas condutas. E nessa cultura, por exemplo, nós colocamos nos nossos acordos, ou então fazemos propostas de demandas específicas para que as empresas, as corporações, criem programas de integridade. Compliance, que é justamente para evitar esse tipo de crime, evitar o crime em especial, o crime de lavagem de dinheiro. Já com as offshores isso é mais difícil, né? Sim, mas assim, mas quando nós estruturamos uma organização criminosa e nós descobrimos quais são suas offshores, isso isso é a nossa vida, assim, isso é o nosso cotidiano. Nessas negociações nós colocamos que, olha, a sua empresa offshore é uma empresa de fachada, uma shell company, mas a sua empresa que produz de verdade, que é essa daqui, essa empresa aqui, para você continuar desenvolvendo o seu trabalho, você precisa ter uma política de integridade. Então, isso é uma forma muito contundente de combate à criminalidade, de prevenção, inclusive, à lavagem de dinheiro, que a gente tem procurado desenvolver no que a gente denomina de responsabilidade 360 graus. Já há mais controle, então, do dinheiro que é enviado para fora, para paraísos fiscais? Está melhorando isso? O próprio GAFI e organismos internacionais hoje mantêm listas de zona cinzenta de países, de jurisdições mais ou menos colaborativas em relação à lavagem de dinheiro. Existem ainda aquelas jurisdições que são mais opacas, mas os instrumentos de cooperação jurídica internacional, que ainda são hiperburocráticos, podem funcionar para buscarmos informações em outras jurisdições. O que tem sido buscado também, para além desses instrumentos formais de cooperação jurídica internacional, que dependem de uma burocracia de autoridades centrais, é o contato direto entre investigadores, entre promotores de países diversos. Na semana passada, nós promovemos, no âmbito do Ministério Público de Minas, o segundo ciclo, Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, em que nós trouxemos colegas promotores de Portugal, promotores dos Estados Unidos. Também na semana passada nós fizemos um evento em conjunto com o Ministério com a Academia e o Ministério Público na Alemanha. Então esse contato pessoal, seja em ações educacionais, ou seja debatendo instrumentos de investigação, ou mesmo em casos concretos, eles aproximam, se não todas as jurisdições, ao menos as pessoas que estão à frente das investigações, colaborando com técnicas, com informações, e que, quando necessário, para a formação de cadeia de custódia, você usa todo o aparato da cooperação jurídica internacional. Para encerrar, a gente fala da cooperação interna, né? Do papel do CAUET mesmo, junto às promotorias de comarcas do interior de Minas. O CAUET é uma coordenadoria que completou 20 anos esse ano. Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, e que tem a missão de dar apoio aos promotores de justiça nos que nós chamamos de crimes corporativos e lavagem de dinheiro. De que forma acontece esse apoio? Principalmente no caso dos crimes econômicos e tributários, os promotores de justiça, quando se deparam com determinados casos, ou quando a Receita encaminha ao Ministério Público casos simples ou complexos de fraudes das mais simples ou mais estruturadas tributárias, os promotores de justiça têm no CAUET um apoio para investigação, para negociação, para rastreamento de recursos, para identificação de crimes antecedentes, com tudo. Hoje, o CIRA Mineiro, a gente tem orgulho de dizer que é o CIRA talvez um dos mais estruturados do Brasil, é o pioneiro e é um dos mais estruturados do Brasil. Então, o CAUET se vale dessa articulação interinstitucional, que é o CIRA, para dar apoio a todos os promotores de justiça do Estado, nos crimes tributários e econômicos. Na lavagem de dinheiro, esse apoio é até mais amplo. A gente presta esse apoio investigativo financeiro, seja nos próprios crimes tributários, com a lavagem de dinheiro, ou nos demais tipos de crime organizado, seja crime violento, seja crime de tráfico, seja crime de corrupção, dando apoio aos promotores na perspectiva financeira para quebrar essa lógica econômica do crime organizado. Qual é o nosso grande guarda-chuva?
sufocar financeiramente organizações criminosas em todas as suas vertentes. Dar o apoio ao promotor naquilo que a gente faz melhor, que é rastrear dinheiro e bloquear dinheiro de organização criminosa. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na TV da MP. Muito obrigada, doutor Luiz Felipe, pela sua participação. Espero recebê-los aqui mais vezes. Para você que esteve com a TV MP. Até.